Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição das Conversas na Eclésia, que ao longo deste tempo de Advento são um cabaz de conversas, já lá voltaremos. Hoje tenho comigo o Padre Fernando Sérgio Fernandes, peço desculpa, que é o pároco de Sardora, de São Martinho de Sardora, de Santa Maria de Sardora e do Sobrado, na Diocese de Porto, a quem dou as boas-vindas. Muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado pela disponibilidade que manifestou para conversar connosco durante os minutos. Estamos a viver um tempo especial, é um tempo diferente, marcado pela pandemia, e essas contingências marcam a nossa preparação para o Natal, neste tempo do Advento. E começava por aí, por esse primeiro desafio. Como é que estas situações excepcionais de limitações, também de algumas sugestões de um maior cuidado e dos limites que são impostos até à celebração, marcam nas comunidades católicas que lidera, que têm a seu cargo, como é que estas limitações têm marcado a preparação para o Natal deste ano? Evidentemente que o facto de não podermos estar presencialmente dificulta a dinamização deste tempo e da preparação e da vivência do Advento. Contudo, temos tentado vencer isto através das propostas concretas para envolver quer o núcleo familiar, quer os vizinhos, quer os mais próximos, no levar desta notícia, desta boa nova que o Advento nos propõe, desta preparação, de levar recursos também para que as pessoas possam viver proveitosamente este tempo que nos vai preparar para o Natal. Sobretudo desafiando as pessoas em família a serem eles próprios, posso dizer, missionários de outras famílias, dos seus familiares, a viverem também a centralidade do domingo através da oração em conjunto, de trabalharem em conjunto, uma vez que temos muito tempo uns com os outros devido a esta situação, a aprofundar determinados aspectos da fé cristã, que envolve também este percurso do Advento até ao Natal, e verdadeiramente vai-se sobretudo nesse sentido, usando os meios digitais, evidentemente que é para muitos uma descoberta, porque não se usavam muito para a transmissão do Evangelho, para a vivência, vamos dizer assim, das celebrações e dos ritmos do Advento, ou da Quaresma, ou de outros períodos assim tão importantes na nossa vida cristã, na vida da Igreja. Não se usavam tantos meios de comunicação social, isto é, a internet, as páginas das redes sociais. Aproveitámos todo esse manancial que temos e pomos ao serviço. Com desafios, com propostas, tentando envolver o máximo de pessoas possível. Evidentemente que nunca chegaremos a todos, mas tentaremos sempre, evidentemente, estamos a tentar, apesar de todas as contingências que todos estamos a sofrer, estamos a tentar vivê-lo da maneira mais autêntica possível. Até porque, na minha opinião, este Advento, pelo facto de não nos deixar encontrar nas coisas exteriores, está-nos a provocar para irmos ao fundo de nós mesmos e viver esta preparação, este Advento e este Natal, muito mais com o coração do que propriamente com os sinais externos. É um caminho que é proposto todos os anos, isso parece. Mas este ano fomos empurrados, não é? Quase, não é? Sim, este ano fomos empurrados e julgo que o Espírito Santo também nos está a empurrar. Eu lembro-me sempre daquela passagem de Jesus, quando é empurrado pelo Espírito Santo para o deserto para fazer os 40 dias de jejum, não é? De certa maneira, eu também creio que o Espírito de Deus nos vai empurrando para, se calhar, nos focarmos no essencial. Julgo que mesmo a Igreja Universal tem muito a aprender com isto. Nós todos, estrutura, povo fiel, tudo isto nos está a ensinar muitas coisas, ou há de ensinar muitas coisas. Nós não podemos viver tanto centrados na estrutura, vamos dizer assim, mas se calhar muito mais centrados no coração. Porque muitas vezes, em muitos tempos, nós valorizamos porventura demasiado a razão e pouco o coração e a emoção, julgo eu. Aliás, por exemplo, na experiência da catequese, a catequese viveu muito tempo quase um método escolar. Sim. Hoje ela está muito mais desafiada a ser uma catequese familiar, uma catequese de experiências, também de emoções partilhadas, uma catequese de vida concreta. E julgo que isto tem que nos levar a refletir a todos e a propor também, se calhar, um Advento que seja
muito mais este caminho feito a partir de dentro do que propriamente o assinalar de tempos, o queimar etapas até se chegar ao Natal. É uma ideia que me surgiu agora, mas é um advento mais roxo, não é? Porque nós temos a cor da quaresma no advento, mas muitas vezes estamos tão fascinados com as luzes e com o exterior Sim, que nos esquecemos dessa dimensão de preparação e de interioridade, não é? claro, sim, porque o roxo não quer dizer propriamente luto, não é? Antes, Não, pelo de contrário, longe, mas é. quer dizer o caminho que se vai fazendo, não é? Que é um caminho que se faz com um apelo forte a olhar o coração. Aliás, neste domingo que se aproxima, e nestes domingos todos do Advento, vemos que as palavras de ordem são todas no sentido de preparar, preparar, preparar. Isto é um desafio a nós deixarmos de lado muitas coisas secundárias e a focarmos no essencial. E se nós não éramos capazes disso por própria iniciativa, não é? Porque deixávamos embalar ou íamos embalados naquilo que o tempo nos ia propondo e a cultura nos ia também, de certa maneira, quase forçando a entrar, este ano a pandemia vem-nos recolocar no centro, naquilo que realmente importa. Pelo menos é aquilo que me parece, é isso que me parece. Da parte das suas comunidades e da sensibilidade que elas vão manifestando, que preocupações é que existem em relação à celebração do Natal? Bem, a preocupação, claro, evidentemente que nós vivemos numa cultura, ou promovemos, e bem, uma cultura de proximidade, Sim. de afeto. Claro que evidentemente que a grande preocupação das pessoas é uma preocupação quase, poderia dizer, básica, não é? Que é o facto de não poder estar com os seus. Essa é uma preocupação. Outra preocupação, evidentemente, é o facto de não poder celebrar festivamente com toda aquela cerimónia o dia de Natal, não é? Aliás, nesta região onde se situam essas paróquias, que é Castelo de Paiva, há a tradição de beijar o menino. Evidentemente, tudo isso neste ano está colocado à parte, não é? Todos esses gestos de afeto, de proximidade, de adoração, de devoção, mas não é isso tanto que preocupa as pessoas. As pessoas sentem-se muito mais afetadas pela solidão, pelo isolamento. O isolamento, de facto, para muita gente, para muitas pessoas, é verdadeiramente uma doença complicada. E por isso é que nós tentamos, através de vários meios, tentando desafiar aqueles que podem vir à Eucaristia, por exemplo, às celebrações, a que nem deixem ninguém só. Mesmo sem a proximidade física, que se façam presentes de outras maneiras. Nem que seja à porta, nem que seja na varanda, nem que seja por um telefonema. Que se façam próximos. Que não deixem ninguém sozinho, porque já basta, não é? Esta pandemia que nos coloca sozinhos. E, portanto, não deixar ninguém sozinho. Deus também não nos deixou sozinhos, não é? É isso que nós celebramos no Advento e no Natal, não é? Ele veio ao nosso encontro, ele fez-se um de nós, assumiu todos os riscos. E, portanto, nós não podemos deixar, sem desrespeitar, evidentemente, todas as regras, mas não podemos deixar ninguém só. Precisamos de estabelecer e estreitar esses laços, que noutros tempos, porventura, foram mais vivos, que agora estavam mais adormecidos, mas que esta pandemia de facto veio também fazer sobressair de novo. No fundo, aquela velha conversa que a gente também faz muitas vezes, do tornar-se presente em vez de dar presentes, e efetivamente este ano Sim, faz muita diferença, não é? Faz sim, muita diferença. este ano faz de sobremaneira diferença, tornar-se presente. E sobretudo os mais idosos, os viúvas, os viúvos, aqueles que têm problemas até associados, saúde, porque já por si a própria família tem muita dificuldade, porque há um assustar-se, não é? Há um medo de se contagiar, e eles vão fazendo os seus esforços, mas nenhum de nós está impedido, antes pelo contrário, de fazer esses esforços. E aliás, bastava-nos o desafio do Papa Francisco na Fratelli Tutti, não é? Para nós termos tanto por onde pegar, não é? Mesmo independentemente da circunstância. Julgo que, sob o ponto de vista da fé, esta pandemia também nos coloca essa questão de quem é que nós somos, não é? E de como é que nós agimos diante da dificuldade. Se nos escondemos com medo, ou se responsavelmente, evidentemente, mas também vamos ao encontro do outro. Se não o deixarmos sozinho nessa agonia, deixe-me dizer assim. Sim, sim. Nós estamos a caminhar para a reta final desta conversa, agradeço muito o tempo que nos foi dedicando.
Pegando na Fratelli Tutti, há um bloco central em que o Papa questiona sobre a personagem que queremos ser na parábola do bom samaritano. Uhum. No seu caso, na questão da pandemia, houve um momento em que foi o doente, que É passou pela verdade. experiência de doença. Como é que isso o marcou nestes meses? Evidentemente que isso condicionou a vida, para não dizer a vida pastoral, evidentemente, mas pessoalmente, isto é, interiormente, é uma experiência difícil e dura, porque também nos faz sentir, de certa forma, o que é que significa o isolamento e a solidão completa. Sim. Que é a ausência de proximidade, enfim, aquela sensação de que somos um perigo para toda a gente, este recolhimento forçado dentro de quatro paredes, mesmo animicamente, mexe muito connosco. De facto, compreende-se perfeitamente, e eu compreendo perfeitamente aqueles que, tendo que estar em isolamento profilático ou não, ou de quarentena, não veem-se privados daquela liberdade simples que é de poder ir à rua, fazer um passeio. E é uma situação que de facto claro que nos proporciona outras coisas, não é? Proporciona-nos tempo para refletir, proporciona um retiro, verdadeiramente, não é? Porque ali encontramos-nos mesmo com os nossos receios e com a verdade do que somos e com a fragilidade do que somos. Sim. E também com o futuro que não controlamos, não é? Também encontramos-nos com isso. Mas também ao mesmo tempo temos a possibilidade enfim, de ter mais tempo, para até para rezar, até para só olhar através da janela para o mundo, que afinal passamos todos os dias a correr e nem reparamos nele. Às vezes até isso é um aporte positivo. Evidentemente que felizmente eu não tive sintomas muito graves, não tive assim, além da febre, umas dores de cabeça e uma tosse, mas foi o suficiente e sim, a perda de olfato também, mas foi o suficiente para nos deixar um pouco abatidos, deixa-nos abatidos fisicamente, animicamente penso que nem tanto, mas fisicamente abate-nos um pouco, sim. E vai fazer que este Natal seja diferente dessa experiência e pensar naqueles que estão a passar por essa experiência. Obviamente que imaginar que uma pessoa vai ter que passar o Natal devido a esta pandemia isolado num quarto sem a presença de ninguém, nem de um familiar próximo, faz-nos tornar muito mais solidários, de facto, e perceber a angústia e de certa maneira uma angústia e uma sensação enfim, sei lá, nem sei bem escolher a palavra, mas é uma sensação de abandono, literalmente, que se vive nessa circunstância. E faz-nos perceber a todos e faz-nos tomar consciência de que isto não acontece só na pandemia, isto já acontecia antes. Só que nós, como experienciamos na pandemia, agora damos conta de que, de facto, quando as pessoas falam de solidão, ela dói mesmo. Padre Fernando, muito obrigado pelo testemunho e pela muito companhia. Obrigado. Vai ser certamente também uma companhia para aqueles que vão ter a oportunidade de nos ver ao longo dos próximos dias. O cabaz de conversas da Eclésia continua nestes dias até o Natal e conclui-se de uma forma simbólica e solidariamente com um cabaz físico de produtos que serão entregues às irmãs dominicanas do Rosário para ajudar no seu trabalho aqui em Lisboa, junto à sede da Conferência Episcopal Portuguesa, onde é também a sede da Agência Eclésia. Muito obrigado, Sr. Padre Fernando, e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.